amigos e meus irmãos, Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Este é o Apocalipse de Jesus segundo São João. Capítulo 17, versículos 15 a 18. E me disse: as águas que viste, onde está sentada a grande prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. E os 10 chifres que viste na besta são os que vão aborrecer a prostituta e a porão desolada e nua, e comerão sua carne e a queimarão no fogo. Porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento e tenham uma mesma ideia, e que deem à besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Eis um importante símbolo definido. No versículo 15, temos uma clara definição do símbolo das águas nas Sagradas Escrituras. Representam povos, multidões, nações e línguas. O anjo disse a São João, chamando-lhe a atenção para este ponto, que lhe havia de mostrar a condenação da grande prostituta. No versículo 16, já é especificada essa condenação. Este capítulo tem naturalmente mais especial referência à velha mãe, a Babilônia papista. O capítulo seguinte trata do caráter e destino de outro grande ramo de Babilônia, que são as suas filhas. E assim entramos no capítulo 18, versículos 1 a 3. E depois destas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e aborrecível. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela. Os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. Algum movimento de grande poder é simbolizado nestes versículos do capítulo 18. Veremos a propósito o versículo 4 deste mesmo capítulo. Pois bem, a consideração de alguns fatos nos guiará seguramente à sua aplicação. Devem estar lembrados de que no capítulo 14 tivemos mensagem anunciando a queda de Babilônia. Babilônia abrange não somente a Igreja Romana, mas corpos religiosos que se têm levantado dela, fazendo a mesma política religiosa,
trazendo consigo muitos dos seus erros e superstições. Temos de notar mais uma vez, a queda de Babilônia, mencionada aqui, não pode ser uma destruição literal, porque se darão acontecimentos em Babilônia após a sua queda que proíbem absolutamente esta ideia. Como, por exemplo, o povo de Deus está ali após a sua queda e é chamado a sair a fim de não se tornar participante das pragas que sobre ela se abaterão. Ora, nessas pragas está abrangida a sua destruição literal, material. Trata-se, portanto, de uma queda moral em primeiro lugar. Porque o resultado dela é que Babilônia se tornou habitação de demônios e coito de todo espírito imundo e coito de toda ave imunda e aborrecível. Estas são terríveis descrições de apostasia, mostrando que, como consequência da sua queda, amontoa pecados até ao céu e se torna sujeita aos juízos de Deus que não podem mais tardar. E desde que se trata de uma queda moral, deve-se aplicar a algum ramo de Babilônia, ao lado ou fora das divisões pagãs e pampalinas. Porque desde o começo da sua história, o paganismo tem sido uma religião falsa e o papismo uma religião apóstata diante do Evangelho de Jesus em espírito e verdade à luz do novo mandamento. Além disso, como se diz que esta profecia ocorre num pequeno período antes da destruição final de Babilônia, certamente este lado do levantamento e triunfo predito da Igreja Papal, este testemunho não se pode aplicar a outras organizações religiosas, senão aquelas que saíram dessa igreja. E estas começaram na Reforma Protestante com Martinho Lutero. Martinho Lutero era um monge, era um sacerdote da Igreja Romana. Correram bem durante certo tempo e tiveram a aprovação de Deus todas as providências da reforma religiosa. Mas, cercando-se de credos, deixaram de acompanhar a luz progressiva da verdade profética e daí terem sido deixadas numa posição crítica, onde finalmente desenvolverão um caráter tão mau, odioso, aos olhos de Deus, como da igreja de que primeiro saíram como dissidentes ou reformadores. Como temos diante de nós um ponto muito nevrálgico, vamos deixar que os membros dessas várias denominações protestantes falem por si mesmos. O famoso Capon afirma: os estabelecimentos de culto que hoje operam através da cristandade, encerrados e cimentados por suas volumosas confissões de fé respectivas e suas constituições eclesiásticas, não são igrejas de Jesus Cristo, mas as legítimas filhas da mãe das prostituições, Roma. Diz ainda o mesmo Campbell: há 3 séculos tentou-se na Europa uma reforma do papado e acabou numa hierarquia protestante, nos enxames de dissidentes incontentáveis. O protestantismo foi reformado no presbiterianismo. O presbiterianismo foi reformado no congregacionalismo. O congregacionalismo caiu no batistismo e assim por diante.
Também convém notar que o metodismo tentou reformar a todos, mas acabou reformando a si próprio em muitas formas de wesleyanismo, referência a Wesley. Todos eles retêm no seu seio, nas suas organizações eclesiásticas, doutrinas, culto, observâncias, várias relíquias indisfarçáveis do papismo. São, quando muito, reformas do papado e apenas reformas parciais. As doutrinas e tradições dos homens ainda continuam a impedir o poder e o progresso do Evangelho em suas mãos. Ver o livro sobre batismo de Campbell, página 15. Vale a pena também focalizar aqui o relatório da Conferência Anual de Michigan, onde ele diz: os mundos comercial, religioso e político se assemelham extraordinariamente. Trilham juntos o caminho largo que conduz à morte, porque tudo debaixo de um caráter eminentemente sectário, não consultando os interesses da união proposta por Jesus através do seu novo mandamento: um só rebanho para um só pastor. E a verdade é que a política, o comércio, a religião nominal são coniventes no pecado, nas transgressões da lei divina, prestando mútuo auxílio, unindo-se todos na opressão ao pobre. Tudo isto hoje é para contentar os ricos. Até a religião se presta a esse papel de opressora do pobre. A falsidade é descaradamente proferida no foro e no púlpito. Pecados que chocariam as sensibilidades morais dos próprios pagãos campeiam sem disfarce em todas as grandes denominações religiosas dos Estados Unidos. A besta de duas pontas. Estas igrejas estão como a igreja judaica quando Jesus exclamou cara a cara: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. E perguntamos agora: sua condição hoje será melhor do que era então nos tempos do Mestre e Senhor? Poderíamos acrescentar uma quantidade de testemunhos semelhantes de pessoas altamente reputadas nas várias denominações norte-americanas. Testemunhos escritos não com o propósito de criticar ou procurar faltas em ninguém, mas com o senso vívido da condição terrível em que caíram todas as igrejas. O termo Babilônia, aplicado a elas, não é um termo de censura, mas exprime apenas a confusão e diversidade de sentimentos que existem entre elas. E aí se cumpriu a profecia de Jeremias, como está no seu livro, no Velho Testamento da Bíblia Sagrada, capítulo 51, versículo 9. Babilônia não necessitava cair, porque poderia ter sido curada pela aceitação da verdade, mas rejeitou a verdade de Deus. Confusão e dissensões reinam ainda dentro dos seus limites. O mundanismo e o orgulho farisaico abafaram o crescimento celestial dessa planta. Já diz Jesus no seu Evangelho: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. E a cronologia desse movimento? A que tempo se aplicam esses versículos tão importantes do Apocalipse no seu capítulo 18? Para quando
quando será esperado este movimento? Se a atitude aqui tomada é correta, a saber que estas igrejas, este ramo de Babilônia, experimentaram uma queda moral, depois será material, pela rejeição da primeira mensagem do Apocalipse 14, a proclamação deste capítulo 18 não poderia ter saído antes daquele tempo. Portanto, é ou sincrônica com a mensagem da queda de Babilônia no capítulo 14, ou dada no período posterior a ela. Mas acontece que não pode ser sinônima dela, porque aquela apenas anuncia a queda de Babilônia. Esta acrescenta vários pormenores que naquela altura ainda não se tinham cumprido, nem estavam em via de cumprimento. E como temos de atribuir a um tempo posterior, a 1844, ano em que saiu a mensagem anterior, o anúncio apresentado neste capítulo, perguntamos: já foi dada alguma mensagem desde esse tempo até o presente? Claro que a resposta tem que ser negativa, de onde concluímos que esta mensagem ainda é futura. Mas nós temos agora a mensagem do terceiro anjo, que é a última que devia ser apresentada antes da volta do Filho do Homem. Isto é, o Filho de Deus feito homem, o Verbo feito carne, para a nossa salvação. Temos de chegar, portanto, à conclusão de que os dois primeiros versículos deste capítulo 18 constituem um aspecto da terceira mensagem que deve aparecer quando esta mensagem for proclamada com poder e toda a terra for iluminada com a sua glória. A obra apresentada no versículo 2 está em vias de cumprimento e será completada em breve por meio dos prodígios do baixo espiritismo, magia negra, quimbanda, que é uma coisa tremenda devastando os povos. Aqueles que são chamados no capítulo 16 do Apocalipse, versículo 14, espíritos de demônios que fazem prodígios, estão secretamente, mas rapidamente, abrindo caminho em todas as denominações religiosas, em todo o mundo. Seus credos têm sido formulados sob a influência do vinho de Babilônia, isto é, os erros de Babilônia, o ópio de Babilônia, um dos quais é que os espíritos dos nossos amigos mortos se encontram sempre em volta de nós, dando-nos conselhos sobre pessoas, sobre transações, sobre outras coisas particulares, como se Deus não nos tivesse dado inteligência e consciência para decidir com o nosso livre-arbítrio. Isto forma, nessas denominações, uma brecha tremenda em torno dessa magia negra com seus disfarces. Essa quimbanda deplorável já está obsedando muitos espíritos de pessoas ditas de bom senso. Se Jesus nos adverte contra demônios, isto é, obsessores, no seu próprio Apocalipse, que é a última mensagem, a última geração deste ciclo, é porque já tinha inspirado ao seu discípulo amado, numa das suas epístolas, dizer: cuidado com os espíritos, provai se são mesmo de Deus, e a maioria não é. Os espíritos maus, ignorantes, ou mesmo inteligentes, mas de baixa espiritualidade, digamos assim, são capazes de qualquer disfarce para obsedar os crédulos que lhes dão alguma consideração religiosa.
E, de fato, o baixo espiritismo está minando o catolicismo, o protestantismo, teosofia, tudo. O espiritismo perverso, que nada tem a ver com o espiritismo alto, aquele que Jesus ordenou que Allan Kardec codificasse. Isto é o que há de mais fino na face da terra. Mas acontece que onde os homens metem a mão, deturbam tudo e emporcalham tudo. Por isso, a religião do Novo Mandamento não é manipulável. A religião do Novo Mandamento tem a direção pessoal de Jesus, abaixo de Deus, e tendo sob as suas ordens o Espírito de verdade. De modo que ficará sempre impecável, inconspurcável, intangível, por mais apetites que os homens queiram ter, em vão, porque não se utilizarão da mais pura de todas as religiões, que é o novo mandamento do próprio Jesus, o Cristo de Deus. Nós não estamos aqui para fazer política religiosa. Desde o primeiro capítulo dissemos: não vamos dar um apocalipse espírita, nem um apocalipse católico, nem um apocalipse protestante. Vamos dar um apocalipse de Jesus que não tem nada a ver com as religiões inventadas pelos homens. E cada qual querendo impingi-la como toda a verdade, e não é. Que a verdade é Deus, e Deus não é propriedade de ninguém. Ao contrário, os homens e suas religiões é que são propriedades do Eterno Pai. Este ponto é muito importante, de modo que vamos continuar com ele amanhã. E o espiritismo baixo está dominando de tal maneira certas pessoas que eu mesmo supunha equilibradas, que já estão ao passo da loucura. Muitos espíritas dentro da LBV, se não forem contidos nas suas extravagâncias, vão acabar no hospício. E são crédulos demais, se deixam obsedar por qualquer entidade, que toma qualquer médium invigilante. E com essas coisas não se brinca, é como criança entrar em laboratório químico. Pode perder a razão, a sanidade mental para todo sempre. Isto é, dentro desta encarnação. É preciso muita cautela, é preciso manter muita vigilância, como diz o próprio Jesus: orai e vigiai. Que a paz de Deus esteja com todos, agora e sempre. E viva Jesus!